Antes de começarmos, peço que você verifique se já se inscreveu no canal. É muito importante garantir a sua inscrição agora, para que o YouTube te avise assim que o próximo mistério for ao ar. Se você valoriza esses relatos reais, inscreva-se e faça parte da nossa roda. Aproveite também para deixar o seu gostei e me conte nos comentários de onde você está nos acompanhando hoje. Quero saber quem está aqui comigo. Vamos começar. Eu matei um homem por engano. Isso é o começo de tudo. Não o começo da minha vida, que essa já vinha torta há muito tempo, mas o começo do que vai me perseguir até o dia em que fechar os olhos e não abrir mais. O tiro saiu da minha mão às 3 da tarde de uma sexta-feira, 1938, no vilarejo de Lagoa Seca, sertão da Bahia. Saiu limpo, preciso, do jeito que o apelido mandava. Raimundo Fleury, o tiro certo. Só que dessa vez, o alvo era errado. E quando o alvo é errado, o preço que vem depois não é de bala. É de coisa que não tem nome no catecismo. Eu vim contar porque guardar isso dentro do peito é como guardar brasa dentro da mão. Em algum momento a carne cede. E a minha cedeu faz tempo. O sertão de 1938 não era lugar de fraqueza. Era lugar de escolha, e toda escolha tinha preço. Eu tinha 26 anos e já carregava nos olhos o peso de quem viu coisas que não se devia ver. Cresci no meio do couro e da pólvora. Aprendi a mirar antes de aprender a rezar, e quando a fome ficou grande demais para o orgulho segurar, me juntei a um bando que operava nas grotas entre Lagoa Seca e o raso da Catarina. Não éramos os piores, mas também não éramos os melhores. Éramos os que sobreviviam, e no sertão daquele tempo, sobreviver já era pecado suficiente para o inferno guardar seu lugar. Severo Blanchet era meu cabra mais fiel. Homem de poucas palavras e lealdade, larga demais para o tamanho que tinha. Magrelo, duro como juazeiro velho, com uma cicatriz no queixo que ele dizia ser de faca, mas que todo mundo sabia ser de queda de rocha quando menino. Severo não perguntava o porquê das coisas, executava, protegia e ficava calado. Esse tipo de homem vale mais que ouro no sertão. Vale a própria vida, que foi exatamente o que custou. Chegamos à Lagoa Seca por causa de boato de dinheiro. Sempre era assim. Um sussurro que crescia de boca em boca até virar certeza. E a certeza virava plano, e o plano virava movimento. Diziam que Padre Alceu Maiar guardava um cofre com esmolas acumuladas de anos, moeda de promessa, ouro de romeiro. O padre tinha fama de rígido, daqueles que falam de Deus como se fossem sócios do mesmo negócio. O vilarejo obedecia, porque no sertão a alternativa ao medo de Deus é o medo de tudo mais. O lugar tinha umas 30 casas espalhadas ao redor de uma praça de terra batida. Uma igrejinha de pedra com sino enferrujado que rangia mais do que dobrava. Um armazém, uma venda com cachaça barata e moscas grossas, e gente com o olho de quem já desistiu de esperar. A seca vinha com dente afiado naquele ano. O açude estava no fundo, os bois magros demais para trabalhar, e Padre Alceu andava pelo vilarejo como se fosse o único que ainda sabia o destino das coisas. Vi ele de longe no primeiro dia. Era alto, seco, batina sempre limpa de um jeito que parecia desafio para aquela poeira toda. Nariz empinado, passo lento de quem não tem pressa porque acha que o mundo espera. Mas havia algo nos olhos dele que me incomodou desde o início. Uma tristeza funda, enfiada lá no fundo das pupilas, do tipo que não vem de pobreza nem de trabalho. Vem de perda. Perda que fermentou devagar e virou outra coisa. Soube depois que ele tinha perdido a mulher para a febre 3 anos antes. Soube também que o filho, menino de 12 anos chamado Cirilo, era a única coisa que segurava o padre dentro da batina. Sem o menino, Padre Alceu não seria padre. Seria ruína. Mas isso eu soube tarde demais. Na noite em que entramos na sacristia, a lua estava alta e o vilarejo rezava no terreiro com aquela intensidade desesperada de quem pede chuva sabendo que talvez não venha.
Os gemidos da reza subiam pela noite como fumaça pesada. Severo entrou pela janela dos fundos, eu cobri a porta. Era simples, era rápido, era o tipo de coisa que a gente fazia sem tremer mais. O cofre estava atrás do altar, coberto com um pano de veludo vermelho desbotado. Severo enchia o saco enquanto eu vasculhava o resto. Farinha, milho, uns troços enrolados em pano que deviam ser promessas em forma de metal. A gente levou tudo sem pestanejar. Era a fome nos mandando. Foi aí que o barulho veio. Um passo no corredor lateral, a respiração de quem estava acordado há tempo. Me virei por instinto. No cangaço, instinto salva a vida. E minha mão puxou o gatilho antes que o olho terminasse de reconhecer o que via. O tiro ecoou pela igrejinha de um jeito que pareceu durar mais do que devia. Severo congelou com o saco na mão. Me aproximei do vulto caído, e a lua que entrava pela janela mostrou um rosto que me tirou o chão debaixo dos pés. Menino, 12 anos, talvez menos. Olhos abertos para o teto com uma expressão de pura surpresa, como se a morte tivesse chegado cedo demais, até para ele entender. Cirilo, o filho do padre. Severo ficou branco como cal, a voz partida no meio. Raimundo, isso aqui foi longe demais. Não respondi. Toquei o ombro do menino por um segundo, como se pudesse desfazer o que estava feito, e o cheiro de pólvora ainda no ar me bateu no rosto como sentença. Larguei o saco, larguei a farinha, guardei só o que já estava na cintura e puxei Severo pela gola. Corremos antes que o primeiro grito rasgasse a noite, mas antes de sair pela porta dos fundos, olhei para trás uma última vez e vi Padre Alceu parado na entrada da sacristia, de joelhos ao lado do filho, as mãos espalmadas no peito do menino como quem tenta tampar buraco que não tem tamanho. O olhar dele me encontrou no escuro. Não tinha ódio berrado, tinha algo pior. Tinha a calma de quem acabou de tomar uma decisão que não volta atrás. Os lábios dele se moveram devagar, quase sem som, mas eu ouvi. No sertão, a noite carrega a palavra que o dia não repetiria. Quem vive do tiro vai ser devorado pelo que não tem bala. Corri. Corri como não corria desde menino, mas algumas palavras são mais rápidas que perna, e aquela ficou colada no meu calcanhar desde então, esperando a hora de cobrar. Ficamos 3 dias escondidos numa grota a uns 10 quilômetros de Lagoa Seca, enterrados entre pedras e mandacaru, comendo o que sobrou do saco antes de largar tudo na fuga. A farinha tinha cheiro de sacristia e eu não conseguia comer sem sentir o gosto do tiro na garganta. Severo comia em silêncio, mastigando devagar, os olhos no chão. Nenhum dos dois falava o nome do menino. Algumas palavras ficam proibidas depois de certo ponto. No terceiro dia, Severo quebrou o silêncio. Falou sem me olhar, a voz baixa demais para o tamanho do que dizia. Antônio Cardeal perdeu o filho do padre lá no raso da Catarina, e o que aconteceu depois virou lenda. Tu sabe o que dizem. Eu sabia. Todo cangaceiro que operava naquela região conhecia a história, contada de fogueira em fogueira como aviso, que quem errava perto de Padre Inácio pagava com coisa pior do que morte, que o raso guardava um bicho que não era de Deus nem do diabo, era de dor humana que virou fome. Mas lenda é lenda. Eu sempre fui homem de bala e realidade, então ainda não sei se ainda sou, respondi. Severo não falou mais nada, mas da parte de dentro do olho dele, vi uma coisa que nunca tinha visto antes. Medo de mim. Não de inimigo, não de volante. Medo do que eu podia ter trazido junto comigo sem saber. Naquela mesma noite, ouvi o primeiro uivo. Não era uivo de cão, não era de lobo. Que lobo não pisava naquelas terras há geração. Era algo entre gemido de homem e ronco de fera. Um som que parecia sair de dentro da terra antes de subir pela garganta de alguma criatura que não sabia bem o que era. Durou uns 3 segundos e depois parou. O silêncio que ficou era diferente do silêncio normal da caatinga. Era pesado, ocupado, como quarto com gente que não se vê. Severo acordou de um salto, arma na mão.
Os olhos varreram a escuridão. Tu ouviu, ele disse. Não era pergunta. Ouvi. Ficamos os dois sentados até o amanhecer, as costas na pedra, os rifles no colo. Nenhum bicho passou perto, nenhum galho quebrou, mas o cheiro ficou. Um cheiro que eu levei um tempo para identificar e que, quando identifiquei, me gelou o sangue devagar. Era cheiro de incenso de missa misturado com carne fresca, cheiro de sacristia e de matadouro juntos, como se duas coisas que não tinham nada a ver tivessem sido costuradas num mesmo couro. Quando o sol saiu, os dois estávamos com o olho vermelho e palavra presa. Severo olhou o chão ao redor da grota com aquele cuidado de rastreador que o sertão ensina desde menino. Ficou parado por um tempo longo demais. Depois me chamou com um gesto da cabeça. Me aproximei e vi o que ele via. Pegadas, grandes, fundas na areia, com espaçamento largo demais para qualquer bicho que eu conhecesse. Mas não eram de bicho, eram de gente. Pé descalço, enorme, com uma pressão no calcanhar que afundava quase 3 dedos na terra. E misturadas às pegadas humanas, marcas de garra. 4 sulcos compridos, retos, cavados como se alguém tivesse passado faca na areia com força e propósito. Eram pegadas de coisa que não sabia bem o que era. Severo cuspiu no chão. A gente vai embora agora, falou. Não amanhã. Agora. E foi aí que Florencio Caron apareceu. Ele surgiu pela trilha do norte como quem não tem pressa porque já viu o suficiente para saber que pressa não adianta. Velho, magro, com um chapéu de couro que já tinha sido preto, mas virou cinza de tanto sol. Trazia um saco de lona nas costas e uma raiz grossa na mão, do tipo que os raizeiros usam para chá de febre. Os olhos eram pequenos e fundos, do tipo que enxerga mais do que mostra. Parou a uns 10 passos de mim e olhou para as pegadas no chão sem surpresa nenhuma. Isso chegou ontem à noite, disse, como quem comenta tempo. Segunda vez que vejo rastro assim nessa direção. Quem é o senhor? Perguntei com a mão no rifle. Florencio Caron, raizeiro, rezador, homem que sabe demais e fala de menos. Ele botou o saco no chão e se abaixou perto das pegadas, passando o dedo no sulco da garra, com uma calma que me irritou e me assustou ao mesmo tempo. Vocês dois foram em Lagoa Seca. Não era pergunta. Não nego nem confirmo, respondi. O velho levantou e me olhou de frente. O filho do padre. Já ouvi. O vilarejo inteiro ouviu, e o que ouviu também chegou ao bicho. Esse tipo de coisa sempre chega. Severo ficou quieto atrás de mim, mas eu sentia a tensão no jeito que ele respirava. Que bicho? Perguntei, mesmo já sabendo. Às vezes, a gente pergunta não para aprender, mas para ouvir em voz alta o que já sabe e não quer aceitar. Florencio sentou numa pedra como quem vai demorar. Padre Alceu perdeu o filho, ele disse devagar. E o luto dele não ficou dentro do peito. Homem de fé, quando perde o que mais ama, às vezes reza para o lado errado sem saber. Reza com o coração apodrecido pela dor. E aí quem responde não vem de cima. Vem de lugar que gosta de carne, não de alma. O padre não virou o bicho. O bicho entrou nele. Dividiu. Metade homem de dia, metade fome de noite. O cheiro de incenso misturado com carne. Eu disse em voz baixa. O velho assentiu. Quando a criatura ronda, carrega o cheiro dos 2 mundos. É o sinal. Quando você sentir esse cheiro, some ou pare quieto. Nunca corre em linha reta. Por que não? Perguntou Severo atrás de mim. Porque esse bicho foi humano. E humano conhece como humano, pensa na hora do desespero. Florencio olhou para mim com aqueles olhos de fundo de poço. O problema seu, Raimundo Fleury, é que ele não está caçando o vilarejo. Está caçando você. O tiro que matou o menino é o fio que amarra os dois. Enquanto você viver, a fome dele tem endereço. O silêncio que veio depois foi daqueles que pesam mais do que qualquer palavra poderia pesar. Severo pôs a mão no meu braço. Eu não tirei. Era o único calor humano que me restava naquele momento e eu precisei dele mais do que tinha vergonha de admitir. Então, o que se faz? Perguntei. Florencio pegou o saco de lona e se levantou.
Por enquanto, não fica parado. Bicho que tem endereço chega mais rápido quando o alvo dorme no mesmo lugar 2 noites seguidas. Ele olhou para o horizonte com o olhar de quem lê o sertão como página de livro. E quando chegar a lua cheia, não fique ao ar livre. A lua cheia é quando o padre some e só fica a fome. E o Senhor, perguntei, por que está nos ajudando? O velho deu um sorriso torto, daqueles que carregam história por baixo. Porque eu já errei parecido com o seu erro há muitos anos. E não tive ninguém para me avisar a tempo. Virou as costas e foi pela trilha de volta ao norte, a raiz grossa balançando na mão como bengala de quem não precisa de bengala, mas carrega por hábito. Severo ficou me olhando. O que a gente faz? A gente escuta o velho e se move, respondi. Mas dentro de mim, a certeza que crescia não era de sobrevivência. Era de que aquele caminho não tinha saída limpa, só saída cara. E a lua cheia estava há 2 dias. Nos 2 dias seguintes, eu e Severo nos movemos como o velho mandou. Dormíamos em lugares diferentes a cada noite, nunca mais de 4 horas no mesmo ponto, sempre com as costas na pedra e o rifle no colo. A caatinga de dia era quente e seca, com aquele silêncio de forno que engole até o pensamento. De noite era outra coisa. De noite a caatinga respirava diferente, como um animal grande que acorda devagar e não tem pressa de mostrar o tamanho. O cheiro voltou na primeira noite. Incenso e carne fresca, chegando pelo vento do leste como aviso sem rosto. Ficamos os 2 imóveis, encostados num paredão de pedra calcária, respirando pelo nariz para não fazer barulho. Nada apareceu. Mas as pegadas estavam lá de manhã, mais perto do que na noite anterior. O calcanhar fundo na areia, a garra cavando o chão com aquela pressão de coisa que pesa mais do que parece. Severo contou os passos entre uma pegada e outra. Ficou pálido. Esse troço dá passada de 2,5 metros, Raimundo. 2,5 metros, não respondi. Não tinha resposta boa para isso. Foi na tarde do segundo dia que encontramos Florencio de novo. Dessa vez ele nos esperava numa bifurcação da trilha, sentado numa raiz de um buzeiro, com uma cuia de água na mão como se fosse visita de domingo. Ao lado dele havia um homem que eu não tinha visto antes. Mais velho ainda que o raizeiro, curvado com os olhos de um branco leitoso que indicava catarata avançada. Vestia roupa de linho surrada e carregava um terço enrolado no pulso direito com o nó de quem amarra coisa importante. Esse é Deolindo Garnier, disse Florencio. Conhece o raso há 70 anos. Conhece o padre Alceu desde antes do padre virar o que virou. O velho cego me encarou com os olhos brancos de um jeito que incomodava demais para quem não via. Raimundo Fleury, ele disse com voz de quem já enterrou muita gente. Ouvi falar do tiro certo. Sempre soube que ia chegar dia que o tiro certo ia acertar o alvo errado. Não precisava vir de longe para me dizer isso, velho. Falei. Não vim por isso. Vim porque conheço o padre Alceu desde que ele era seminarista. Vim porque sei o que ele prometeu e para quem prometeu. Deolindo Garnier segurou o terço com força, os nós dos dedos brancos. Quando o menino Cirilo nasceu, o padre já estava com a alma rachada pela morte da mulher. O menino era o único cimento que segurava aquela rachadura. Quando você atirou, o cimento acabou. A rachadura abriu, disse Florencio em voz baixa. E pelo buraco entrou o que sempre fica rondando do lado de fora de quem sofre sem descanso. Completou o velho. Padre Alceu fez promessa de sangue na noite que enterrou o filho. Não promessa de santo. Promessa de troca, carne por carne. Ele ofereceu o próprio corpo como morada para aquilo que prometia trazer de volta o que foi tirado. Severo engoliu seco do meu lado. Trazer de volta. O menino. Deolindo balançou a cabeça com aquela lentidão de quem já não se surpreende com nada. Nenhuma promessa dessa natureza traz ninguém de volta. Só traz o que se alimenta de dor. O padre chamou e aquilo veio. Tomou metade, deixou a outra metade acordada de dia para não levantar suspeita. Mas as 2 metades têm a mesma fome. E a fome tem o seu cheiro, rapaz. Perguntei o que eu já sabia que ia perguntar. Tem como acabar com isso? O
O velho ficou quieto por um tempo que pareceu longo demais. Depois falou: tem, mas não do jeito que você pensa. Bala não mata o que não é só carne. Fogo não queima o que tem raiz em promessa. O único jeito de romper esse tipo de pacto é o próprio padre querer romper. A metade humana dele tem que escolher o fim. E se ele não escolher, perguntou Severo, então a criatura continua até consumir tudo que estava amarrado no tiro. O atirador, o lugar, a memória. Deolindo virou o rosto cego para mim de novo. Você é o fio principal, rapaz. Enquanto você viver com a culpa intacta, sem encarar, sem nomear, sem ir de frente, a criatura tem combustível de sobra. Ir de frente significa o quê exatamente? Perguntei com a voz mais firme que consegui. Significa voltar para a Lagoa Seca, disse Florencio. E o tom dele não tinha prazer nenhum em dizer aquilo. Significa encontrar o padre quando ele ainda for padre. Falar com a metade humana antes que a lua cheia apague ela de vez. Severo me olhou de lado. Eu vi no rosto dele a mesma coisa que sentia por dentro. Aquilo era sentença disfarçada de conselho. Mas antes que eu pudesse responder, o vento mudou de direção. E o cheiro chegou. Incenso e sangue fresco, mais forte do que nas noites anteriores. Mais próximo, mais deliberado. Como se a criatura tivesse aprendido que a gente parava naquela trilha. Deolindo Garnier ficou imóvel. Os dedos apertaram o terço. Ela está ouvindo, murmurou. Aprende rápido. Isso é o padre nela. Padre Alceu sempre foi homem de inteligência afiada. O primeiro som veio da esquerda. Não era uivo, era algo mais baixo, mais próximo de respiração forçada. O tipo de som que sai de peito grande demais tentando se conter. Depois, silêncio. Depois, a uns 30 passos entre os arbustos de catingueira, um galho quebrou com um estalo seco e firme. Severo levantou o rifle. Florencio pôs a mão no cano com calma. Não atira, disse o velho raizeiro em voz quase inaudível. Tiro irrita sem matar. E coisa irritada pensa menos e morde mais. Vamos fazer uma breve pausa. Gostaria de pedir um momento da sua atenção para algo essencial. Confirme se você é um inscrito. Muita gente acompanha os nossos causos, mas acaba esquecendo de se inscrever e é essa inscrição que mantém o nosso canal vivo e produzindo. Se este conteúdo é importante para você, inscreva-se agora e deixe o seu gostei. Também quero saber sua opinião. O que você faria se estivesse nessa situação? Escreva aqui embaixo. Eu leio todos os comentários com muita atenção. Continuemos. Ficamos os 4 parados. O sol estava baixo, a sombra da caatinga se alongando no chão como dedos finos. E então eu vi, entre 2 mandacaros, a uns 25 passos, uma sombra que não combinava com nada ao redor. Alta demais. Larga demais, curvada num ângulo que corpo de homem não alcança. Ficou parada. Só ficou parada. E aquilo era pior do que se tivesse corrido. Os olhos brilharam no meio da sombra. 2 pontos de luz amarelada, funda, com alguma coisa por trás que não era de bicho. Era de homem. Era de padre. Era de alguém que ainda sabia quem eu era e o que eu tinha feito. Depois a sombra recuou. Lenta, sem pressa, sem medo, como quem vai embora porque quer, não porque precisa. O silêncio voltou aos poucos. Primeiro os grilos, depois o vento, depois o mundo inteiro respirando de novo, como se tivesse esquecido de fazê-lo por um momento. Deolindo Garnier soltou o terço devagar. Falou sem me olhar, a voz carregada de algo entre aviso e epitáfio. Ela já sabe onde você vai dormir esta noite antes de você saber. Isso quer dizer que o tempo acabou de encolher. Lagoa Seca. Amanhã. Se você não for buscar o padre, a criatura vai buscar você. E na lua cheia que vem em 2 dias, não vai sobrar padre nem homem para conversar. Severo ficou me olhando. Eu olhei para o lugar onde a sombra tinha estado. O chão ainda guardava o calor das pegadas, como terra que recebe brasa e demora a esquecer. Voltamos à Lagoa Seca de madrugada, quando o vilarejo ainda dormia aquele sono pesado de quem trabalhou demais e comeu de menos. Florencio veio junto. Deolindo ficou para trás.
Disse que suas pernas não aguentavam mais légua de noite, mas que rezaria o terço até o amanhecer. Não sei se reza daquele tipo adiantava alguma coisa, mas o velho disse com uma convicção tão seca e tão firme que eu preferia acreditar. A entrada do vilarejo estava quieta demais. Nem cachorro latiu quando chegamos. E cachorro que não late na chegada de estranho é sinal que o estranho já não é o maior problema por perto. Florêncio notou antes de mim. Apontou para o chão sem falar. As pegadas estavam lá, fundas na areia da rua principal, vindo da direção da igreja e se perdendo em direção ao mato do lado norte. Recentes. O cheiro de incenso e carne flutuava fraco no ar, resíduo de passagem, como fumaça depois que a fogueira já foi embora. Ela já esteve aqui esta noite, disse o raizeiro em voz baixa. A porta da igreja estava entreaberta. Uma fresta de escuridão que não devia estar ali, porque Padre Alceu tinha o hábito de trancar tudo antes de dormir. Era um dos seus rituais de rigidez, um dos pequenos controles que homem disciplinado usa para segurar o mundo no lugar. Porta aberta era porta de alerta. Empurrei devagar. O velho batente de madeira gemeu. Lá dentro, o ar estava frio. Mais frio do que o ar de fora tinha direito de estar naquele calor de agosto. E havia um cheiro diferente das outras vezes. Não só incenso e carne. Tinha também suor humano, o tipo azedo e denso de quem passou horas em luta ou em febre. Tinha sangue seco, tinha o cheiro específico de batina molhada, como pano que foi lavado com pressa e não secou direito. Acendi um fósforo. O altar estava de pé, mas as velas estavam todas no chão, espalhadas como se uma ventania tivesse passado por dentro da nave, só que janela nenhuma estava aberta. Os bancos de madeira estavam no lugar, mas 2 deles tinham marcas de garra no encosto, sulcos compridos e fundos, a madeira levantada em lascas finas. No chão do corredor central, um rastro escuro e irregular ia da porta até o altar e depois dobrava para a sacristia. Sangue. Não muito, mas suficiente para contar uma história que ninguém queria ouvir. Severo ficou na porta. Eu avancei devagar. O rifle levantado, o fósforo queimando entre os dedos até me chamuscar a ponta. Acendi outro. A sacristia estava de pé, mas o pano de veludo vermelho que cobria o cofre havia sido arrancado e estava amassado num canto, como se tivessem usado para limpar alguma coisa. O cofre em si estava aberto, vazio, mas não pela razão que me trouxe na primeira vez. Estava vazio porque Padre Alceu tinha passado os últimos dias removendo tudo, como o homem que arruma a casa antes de ir embora para sempre. Foi Florêncio quem achou o padre. Estava sentado num canto da sacristia, atrás da porta, encostado na parede com os joelhos dobrados contra o peito e os braços envoltos nas pernas. A batina tinha rasgões na altura dos ombros e do abdômen, do tipo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. As mãos estavam limpas, mas as unhas tinham sangue escuro embaixo. Os pés estavam descalços e havia terra vermelha da caatinga entranhada nas solas, a mesma terra das trilhas por onde andamos nos últimos 2 dias. Estava acordado. Os olhos me encontraram quando Florêncio levantou o lampião que achou pendurado na parede. Padre Alceu não era o mesmo homem que eu tinha visto rezando no terreiro dias atrás. Era mais velho de um jeito que não cabia em dias. Era mais magro de um jeito que não cabia em semanas. As maçãs do rosto saltadas, a pele cor de cera velha, os lábios partidos e ressecados. Mas os olhos eram os piores. Não porque fossem vazios, porque não eram. Estavam cheios de uma lucidez cruel, do tipo que vem quando o homem parou de se iludir sobre qualquer coisa. "Você voltou", ele disse. A voz saiu rouca, arranhada, como quem não usa há dias. "Voltei", respondi. Sentei no chão à frente dele, o rifle cruzado nos joelhos, sem fingir que tinha outra postura. Me parecia errado ficar em pé diante daquele homem naquele estado. Padre Alceu me olhou por um longo tempo, depois olhou para as próprias mãos. "Sabe o que é não lembrar onde esteve, filho?"
Acordar com sangue nas unhas e cheiro de mato no cabelo e não saber de qual noite veio. Sei que é o Senhor, Padre. Sei que divide o corpo com aquilo. Não divido, ele disse com uma amargura que cortava. Perco. Toda lua cheia eu perco. Acordo depois sem lembrança e com a certeza de que algo que usa meu rosto andou pelo mundo fazendo o que faz. O raizeiro ali sabe disso. Deve ter contado. Florêncio ficou parado perto da porta, respeitando alguma coisa que não tinha nome, mas que os dois velhos reconheciam. O senhor fez uma promessa, disse. Padre Alceu fechou os olhos. Quando abriu, a lucidez tinha uma camada de dor por baixo que eu não esperava ver tão claramente. Eu pedi para Deus devolver meu filho. Deus ficou calado. E quando um pai fica na beira do desespero total e reza sem parar por 3 noites e a resposta não vem de cima, às vezes a resposta vem de outro lugar. Eu não soube distinguir, ou soube e não me importei. A promessa foi de troca, disse Florêncio da porta. A voz sem julgamento, só firmeza. O Senhor ofereceu o corpo como morada, em troca de uma presença que trouxesse de volta a sensação do filho. E o que trouxe, o padre disse com um riso que não era riso, foi uma fome que usa a forma do meu amor para se alimentar. Come os fiéis na porta da minha própria igreja, come com meu rosto, come com minha boca. O menino não voltou, nunca ia voltar. Eu sabia disso lá no fundo e fiz a promessa do mesmo jeito. O silêncio que se seguiu era do tipo que pesa em cima dos ombros. Eu me inclinei um pouco para a frente. Padre, o senhor pode romper isso. O velho Deolindo disse que pode, que a metade humana tem que escolher o fim. Padre Alceu me olhou com aqueles olhos fundos e exaustos. E você, Raimundo Fleury, você consegue viver com o que fez? Consegue carregar o rosto do Cirilo e ainda se levantar de manhã? Não consigo, respondi sem hesitar. Não há dia que eu não carregue aquilo. Não há noite que eu durma inteiro. O padre assentiu devagar, como se aquilo fosse a única resposta aceitável. Então, talvez a gente seja parecido, filho. Homens que fizeram o irreparável e ainda respiram pelo puro peso do hábito. Severo me chamou da porta da sacristia com um sussurro urgente. Raimundo. O tom dele me levantou antes que o cérebro processasse. Fui até a porta e olhei para onde ele apontava. Pela fresta da porta da igreja, lá fora, a lua tinha subido. Redonda, enorme, branca de um branco que não era de consolo. Era a lua cheia. Chegou 1 hora antes do esperado, ou talvez a gente tivesse perdido a noção do tempo dentro da sacristia. E pelo vão da porta entreaberta, a uns 40 passos na praça de terra batida, havia uma silhueta parada, alta, curvada, os braços descendo além do ponto que braço humano desce, imóvel como pedra que aprendeu a respirar. Os olhos brilharam no escuro, amarelos, fundos, reconhecedores. Atrás de mim, na sacristia, Padre Alceu gemeu. Um gemido baixo, involuntário, como de homem que sente o próprio corpo escorregar debaixo de si. E então ouvi o som que eu não queria ouvir. O barulho de juntas se movendo fora do lugar, de respiração engrossando, de algo crescendo dentro de um espaço que não foi feito para conter aquilo. A metade humana estava perdendo a batalha da noite, e a lua não tinha a menor intenção de esperar. Florêncio me puxou pelo braço antes que eu me virasse completamente para a sacristia. A voz dele era baixa, mas firme, do tipo que não aceita discussão. Não entra lá agora. Quando a virada começa, quem está perto vira alvo antes de virar pessoa. Deu um passo para bloquear minha passagem. O padre sabe o que está acontecendo. A metade humana ainda está presente enquanto a lua está subindo. É o momento mais perigoso porque as duas metades brigam pelo mesmo corpo. Do lado de dentro da sacristia vinha o som de alguém lutando contra si mesmo. Não era grito, era pior. Era gemido contido, respiração em espasmos, o barulho de joelhos batendo no chão de madeira, de unhas arranhando a parede de pedra. Era o som de um homem tentando segurar uma maré que não tem parede suficiente no mundo para conter.
Severo estava encostado no batente da porta da igreja, olhando para a praça. A criatura tinha sumido da visão, mas os dois sabíamos que sumir da visão não era sumir do lugar, era só escolher ângulo melhor. O que a gente faz? Severo perguntou sem tirar os olhos da escuridão lá fora. Eu olhei para Florêncio. O raizeiro estava com a testa franzida, o chapéu de couro na mão, os dedos apertando a aba como quem precisa segurar alguma coisa para pensar direito. A metade humana tem que escolher o fim, eu disse, repetindo o que Deolindo tinha falado. Mas o padre está perdendo. Está virando agora mesmo. Florêncio assentiu devagar. Tem uma janela pequena. Quando a virada está no meio, as duas metades estão presentes ao mesmo tempo. É o único momento em que o homem ainda pode falar e a criatura ainda não tomou controle total. Essa janela dura pouco. Menos de 1 minuto, talvez. E o que precisa ser dito nessa janela? Perguntei. O velho me olhou. Não é o que precisa ser dito. É o que precisa ser ouvido. O padre precisa ouvir algo que a dor dele reconheça como verdade. Algo que rompa o fio da promessa por dentro, não por fora. Da sacristia veio um barulho seco, como de móvel pesado sendo derrubado. Depois silêncio por 3 segundos. Depois a voz do padre, fraca, distante, como voz que está sendo engolida aos poucos. Raimundo. Entrei antes que Florêncio terminasse de me segurar. A sacristia estava escura, exceto pelo lampião que havia ficado no chão, jogado de lado, a chama ainda acesa, por sorte. Padre Alceu estava no centro do cômodo, de joelhos, os braços cruzados sobre o peito, como quem abraça a si mesmo para não se perder. A batina tinha mais rasgos agora. Os ombros dele tinham um formato diferente, largo demais, como se algo por baixo estivesse tentando sair pelo tecido. As mãos tremiam com uma frequência que não era de frio, mas os olhos ainda eram dele. Por enquanto, me ajoelhei na frente dele no chão de madeira. Ficamos os dois no mesmo nível, o lampião entre nós, a sombra crescendo na parede atrás. Padre, o senhor ainda está aqui. Ele abriu a boca e saiu uma voz que era 2 vozes se batendo. Por quanto tempo, filho? Sinto ele subindo. Todo mês é a mesma coisa. Todo mês eu perco um pedaço a mais. Eu sei que o senhor sofreu, disse. Sei que o menino era tudo. Sei que o buraco que ficou não tem fundo. Mas, Padre Alceu, olha para mim. O Cirilo não volta por causa disso. O que está no Senhor não é o menino. Nunca foi. É só fome usando a dor do Senhor como porta. As mãos dele tremeram mais forte. Os olhos piscaram e por um segundo perdi o homem e vi outra coisa por trás. Então o padre voltou, suado, ofegante. Eu sei, ele disse. Eu sei disso. Soube desde o começo. Fiz a promessa sabendo que era mentira e fiz do mesmo jeito, porque quando a dor é grande demais, a mentira vira a única coisa que aquece. Eu entendo isso, falei, e era verdade. Eu entendo mentir para si mesmo quando a verdade é pesada demais. Eu matei o Cirilo e passei dias tentando convencer o meu próprio peito que foi acidente, que não tive culpa, que qualquer um teria feito o mesmo. Mas a culpa ficou porque a culpa é o jeito que a gente ainda tem de respeitar quem foi embora. O senhor fez a promessa errada, padre. Mas o amor pelo menino era certo. Esse amor não precisa disso para durar. Padre Alceu fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto, atravessou a maçã do rosto saliente, sumiu no colarinho da batina rasgada. Era uma lágrima só, mas carregava o peso de anos. Os ombros dele começaram a relaxar milímetro por milímetro. Você tem razão, ele sussurrou. E então mais alto, como quem precisa ouvir a própria voz para acreditar. Você tem razão. O Cirilo não precisa disso. Nunca precisou. A temperatura da sacristia mudou. Foi sutil, mas foi real. O ar ficou menos carregado, como depois de tempestade que passou. O lampião parou de tremer, e o som que vinha de dentro do padre, aquele som de 2 naturezas brigando pelo mesmo corpo, foi diminuindo como água que escorre por rachadura até sumir. Padre Alceu abriu os olhos. Estavam limpos, exaustos, fundos,
cheios de uma dor que ia demorar anos para cicatrizar, mas limpos, humanos. Acabou, eu perguntei baixinho. Da porta da sacristia, Florêncio respondeu antes do padre. Não. Mas a promessa foi rompida por dentro. A criatura perdeu a morada. Agora está solta, sem ancoragem. E coisa solta sem ancoragem fica furiosa. Como se para confirmar, da praça lá fora veio o uivo. Agora era diferente de todos os outros que eu tinha ouvido. Não tinha mais a camada humana por baixo. Era puro, era fundo, era o som de coisa que perdeu o que segurava e vai cobrar isso de quem estiver no caminho. Severo entrou correndo. Ela está vindo. Dá para ouvir no chão. Senti a vibração antes de ouvir os passos. Um peso que o chão de terra batida transmitia como tambor, irregular, raivoso, vindo da direção norte em velocidade que não tinha nada de animal cauteloso. Era ataque. Levantei o rifle. Florêncio pôs a mão no cano pela segunda vez, mas dessa vez eu não deixei ele me segurar. Florêncio, o padre rompeu a promessa. Isso muda alguma coisa em como se mata essa criatura. O velho ficou quieto por um segundo que valeu 1 hora. Depois falou. Muda. Quando a promessa se rompe, a criatura perde o que a tornava impermeável. Ela ainda é perigosa, ainda é forte, mas agora é mortal. Então era isso. A janela que eu precisava. Posicionei o rifle no batente da porta da sacristia, encostei a bochecha no madeiro, fechei um olho. A mira estava alinhada com a entrada da igreja. O lampião atrás de mim projetava luz suficiente para iluminar a nave, mas não a praça. Isso era problema. Atirar no escuro não era atirar certo, era apostar. A porta da igreja explodiu para dentro com um impacto que fez a parede de pedra vibrar. A criatura entrou pela nave como coisa que não conhece obstáculo. A lua entrava pela porta arrebentada e jogava uma luz cortada na silhueta que avançava. Era a primeira vez que eu via de verdade, com luz suficiente, sem sombra distorcendo. Era enorme. 2,5 metros de altura, talvez mais. Curvada numa postura que distribuía o peso de um jeito que não era de homem ereto, nem de bicho de 4. Os braços chegavam quase ao chão, terminando em mãos com dedos longos demais, as garras negras brilhando como metal molhado. O pelo era escuro, grosso, colado ao corpo em algumas partes e eriçado em outras, como se a própria pele não soubesse bem o que tinha virado. O rosto era o pior, tinha estrutura de maxilar projetado, dentes que não cabiam dentro da boca, o nariz achatado e largo. Mas a testa ainda tinha a forma humana, e os olhos agora brilhavam vermelhos, não amarelos. Vermelhos de coisa que perdeu o último fio de reconhecimento e virou só fome. Avançou pela nave derrubando 2 bancos como se fossem graveto. Mirei no centro do peito. Respirei fundo. Soltei metade do ar. O dedo tocou o gatilho com aquela familiaridade velha e amarga de tiro certo. Atirei. O som preencheu a igreja inteira e por um segundo pensei que tinha errado porque a criatura não caiu. Tropeçou. Deu um passo para o lado, a garra arranhando o banco de madeira para se equilibrar. Um mugido saiu do peito dela, fundo, furioso. Mas havia algo diferente. O lugar onde a bala entrou estava escurecendo, não cicatrizando. Estava sangrando de verdade. Severo atirou do meu lado sem eu pedir. Segundo tiro, mais alto, no ombro. A criatura girou pelo impacto. Atirei de novo. Dessa vez, ela caiu. Não caiu de uma vez, caiu como coisa pesada que vai descendo por etapas, os joelhos primeiro, depois as mãos no chão de madeira, depois o peso todo de lado, derrubando o último banco que estava em pé. O impacto sacudiu o chão. A nave ficou quieta, exceto pela respiração de todos nós. Eu me aproximei devagar, o rifle recarregado, o dedo no gatilho. A criatura estava no chão, os flancos subindo e descendo em espasmos irregulares. Os olhos ainda brilhavam, mas mais fracos, como brasa que vai apagando. Quando cheguei perto o suficiente, vi algo que me parou. Os olhos tinham mudado de vermelho para aquele amarelo antigo, e dentro do amarelo havia algo que eu reconhecia.
A tristeza de um homem, a exaustão de alguém que carregou peso demais por tempo demais e finalmente encontrou o chão. Os lábios da criatura se moveram. O som que saiu era entre rugido e fala, mas as palavras eram reconhecíveis. Cuide do vilarejo, disse. A voz era do padre. Peça perdão pela gente, 2. Abaixei o rifle. Os olhos foram apagando devagar, como lampião que fica sem querosene. Os flancos pararam de se mover. E então não havia mais uivo, não havia mais peso no ar, não havia mais cheiro de incenso misturado com sangue. Havia só o cheiro normal de madeira velha e vela queimada e o sertão entrando pela porta arrebentada com seu cheiro de poeira e mandacaru. Padre Alceu entrou na nave apoiado no ombro de Florêncio, os passos lentos, os olhos no corpo que estava no chão. Ficou parado por um tempo longo, olhando para aquilo que tinha carregado dentro de si e que agora era só peso morto no assoalho da própria igreja. Não chorou. Acho que já não tinha lágrima disponível para aquele momento. Só ficou olhando como quem precisa gravar para nunca esquecer o tamanho do erro que cometeu. Depois olhou para mim. Os dois erramos, ele disse. Os dois pagamos. Sim, padre, respondi. Os dois pagamos. 3 dias depois, encontraram o corpo do padre Alceu Mailhar no interior da sacristia. Sentado no mesmo canto onde eu o havia encontrado, os joelhos dobrados contra o peito, os braços envoltos nas pernas, os olhos fechados. Sem marca, sem ferimento, sem luta. A metade que restou simplesmente não achou motivo suficiente para continuar depois que a outra foi embora. O vilarejo velou o padre em silêncio. Ninguém sabia ao certo o que rezar. No fim, rezaram por tudo, por ele, pelo menino, pelos fiéis que a criatura tinha levado, pela própria fé que tinha rachado e precisava de tempo para endurecer de novo. Eu não fiquei para o velório. Não era meu lugar estar lá recebendo pêsames por morte que eu tinha começado. Peguei meu rifle, saí pelo lado norte do vilarejo com Severo ao lado e caminhei até encontrar a trilha de Florêncio. O raizeiro estava lá, sentado no umbuzeiro de sempre, como se soubesse que a gente ia passar. Me entregou um embrulho de pano sem dizer nada. Abri. Era um dente, grande, curvo, do tipo que não pertence a nenhum animal que o sertão conhece. Guarda, ele disse. Não por memória. Guarda porque às vezes o homem precisa de coisa concreta para confirmar que o impossível foi real. Senão um dia acorda achando que sonhou. Guardei no bolso da camisa, perto do peito. Severo ficou ao meu lado enquanto a trilha ia sumindo no horizonte de Caatinga. Não disse nada por um longo tempo. Depois falou baixo, sem me olhar. Acabou essa parte, corrigi. Ele assentiu, entendendo o que eu quis dizer, porque a culpa não tinha acabado. O rosto do menino Cirilo não tinha ido embora. O tiro que errou o alvo continuava ecoando num lugar do peito onde eco não morre. Mas havia uma diferença entre antes e depois daquela noite. Antes, eu carregava a culpa sozinha, fechada, fermentando no escuro. Depois, eu a tinha nomeado em voz alta, diante do homem que tinha mais direito do que ninguém de me cobrar, e ele a tinha reconhecido como igual à dele. Isso não alivia, mas muda o peso. Peso dividido não some, mas fica mais honesto. O dente ainda está na caixa de madeira que não abro. Florêncio morreu alguns anos depois, de velhice, da forma simples que homem bom merece morrer. Deolindo Garnier eu nunca mais vi, mas às vezes imagino que ainda está em alguma grota do sertão, rezando terço com aqueles dedos velhos de nó, os olhos brancos enxergando o que os outros não veem. Severo ficou comigo por mais 2 anos. Depois foi embora para o norte. Disse que queria encontrar irmão que não via desde menino. Nunca soube se encontrou. Eu continuei vagando, que é o castigo de quem sobrevive quando não devia ter sobrevivido. O sertão me conhecia pelo nome, e eu conhecia o sertão pelo cheiro, e entre a gente havia um acordo tácito de que eu continuaria andando, e ele continuaria me deixando passar, pelo menos por enquanto. Mas tem noite que acordo com o cheiro de incenso e sangue no ar,
e fico quieto no escuro esperando o silêncio confirmar que é só memória. Sempre é só memória. Mas o coração não sabe distinguir memória de aviso, e enquanto não sabe, bate igual nos dois casos. Tiro certo. Foi o que me chamaram a vida toda. E é irônico, porque os dois tiros que mais importaram foram os mais errados que já dei. Um que começou tudo, lá na sacristia, num rosto de menino que não devia estar ali. E outro que terminou, na nave de uma igreja quebrada, num peito que carregou coisa que não era dele. O segundo acertou o que precisava acertar, mas o primeiro eu carrego até hoje. E a lua, quando está cheia, ainda pesa mais do que o sol. Esta história termina aqui, mas o mistério continua rondando. Se você quer continuar recebendo esses relatos com seriedade e respeito, não saia do vídeo sem se inscrever. A sua presença como inscrito é o que nos dá força para continuar trazendo essas histórias à tona. Ative as notificações para não perder o nosso próximo encontro. Agradeço muito pela sua companhia, pelo silêncio e por se tornar parte do canal hoje. Nos vemos na próxima história.